Em 2024, estamos assistindo dia a dia uma terra se destacar como um portal para profecias milenares. Israel, uma nação imersa em histórias de divindades e conflitos, carrega o peso de seu sagrado destino. Ao longo dos séculos, suas terras têm sido o palco de batalhas sangrentas e revelações divinas, uma dança de poder e predestinação. Mas o que acontece quando as antigas escrituras se desdobram diante de nossos olhos? Quando cada pedra e cada ruína podem ser um sinal dos tempos finais? Neste vídeo, desvendamos os véus da história, explorando como as guerras e as profecias têm moldado não apenas a história de Israel, mas o destino do mundo inteiro. Prepare-se para adentrar um contexto onde o sagrado e o misterioso se encontram, desafiando nossa compreensão e testando as convicções mais profundas da humanidade. Desde as páginas do Antigo Testamento, a terra de Israel tem sido uma peça central na história da humanidade. Conhecida como Canaã, depois Terra de Israel, e também como Judeia, esta região foi prometida a Abraão e seus descendentes, um pacto divino que definiu gerações. Através dos reis David e Salomão, Israel atingiu um período de esplendor inigualável, construindo o primeiro templo, um local sagrado que simbolizava a união do divino com seu povo escolhido. Mas este período de grandeza não duraria eternamente. Com o exílio babilônico, a destruição do templo e a subsequente dominação por impérios estrangeiros, como os persas, gregos e finalmente romanos, a identidade e a autonomia de Israel foram severamente testadas. A diáspora judaica espalhou os filhos de Israel pelo mundo, mas a ligação com sua terra natal nunca se dissipou. As narrativas bíblicas de retorno e redenção continuaram a alimentar o espírito do povo judeu com esperança e determinação. Esta esperança culminou na declaração da independência de Israel em 1948, após o Holocausto e anos de migração judaica para a Palestina sob mandato britânico, reacendendo conflitos antigos, mas também revigorando uma nação com profundas raízes históricas e bíblicas. Hoje, Israel não é apenas um Estado moderno, mas um cenário vivo das profecias bíblicas, um lugar onde o passado e o presente se encontram e dialogam constantemente, influenciando não só a política regional, mas também o entendimento global sobre fé, destino e história. Desde os tempos de Abraão, Isaque e Jacó, a terra de Israel tem sido palco de disputas incessantes. A Bíblia relata inúmeras batalhas pela posse desta terra, considerada sagrada por gerações. Os relatos de conquistas e destruições, de Josué à destruição dos templos, ecoam nas tensões que continuam até os dias de hoje. Essas histórias não são apenas registros do passado, mas prescrições de uma história destinada a se repetir. Em 1948, a fundação do Estado de Israel marcou o início de uma nova era de conflitos, previstos há milênios. O surgimento moderno de Israel é visto por muitos como o cumprimento de profecias bíblicas, reacendendo disputas ancestrais. Conflitos como a Guerra dos 6 Dias em 1967, onde Israel capturou Jerusalém, e a Guerra do Yom Kippur em 1973, são vistos não apenas como eventos políticos, mas como momentos de intervenção divina, reflexo das promessas feitas a seus antepassados. Até hoje, as lutas entre Israel e Palestina, os confrontos na faixa de Gaza e as contínuas disputas por território e soberania são uma manifestação moderna das batalhas descritas nas Sagradas Escrituras. Neste território onde passado e presente se encontram, cada novo conflito é um eco dos antigos, e muitos acreditam que eles são sinais da continuação de um plano divino, um prelúdio para eventos ainda maiores profetizados para o futuro. As Escrituras Sagradas estão repletas de profecias sobre Israel, desde promessas de prosperidade até advertências de exílio e restauração. O livro de Ezequiel fala de ossos secos que ganham vida, simbolizando o renascimento de Israel após longos períodos de desolação. Essa visão profética atingiu um ponto culminante com o retorno dos judeus à sua terra ancestral no século XX, um evento que muitos estudiosos e fiéis interpretam como o cumprimento da promessa divina de restauração após o Holocausto. Outra passagem significativa encontra-se em Zacarias,
que profetiza que todas as nações se reunirão contra Jerusalém. Um cenário que parece ecoar nos constantes conflitos que testam a soberania de Israel. Esta profecia é frequentemente discutida em contextos que analisam o alinhamento geopolítico moderno em relação a Israel. O livro de Isaías oferece uma imagem de paz e justiça futuras, onde espadas serão transformadas em arados. Apesar das contínuas tensões, essa visão inspira esperanças de uma resolução pacífica na região, um contraste marcante com as imagens de guerra tão prevalentes na história de Israel. Enquanto acordos de paz esporádicos têm surgido, os recentes conflitos, incluindo 2 guerras significativas em 2024, são vistos por muitos estudiosos e fiéis como sinais alinhados às profecias do Apocalipse. Estes eventos reavivam a crença de que estamos vivendo os dias que antecedem o fim dos tempos, onde cada conflito serve como um prelúdio para o retorno profetizado e a culminação da história bíblica. Embora as recentes guerras possam ser interpretadas como marcos significativos rumo ao fim profetizado, muitos fiéis e estudiosos mantêm-se em constante vigilância, analisando cada desenvolvimento com o olhar atento às profecias do Apocalipse. Eles observam Israel não apenas como um estado na geopolítica mundial, mas como o epicentro dos eventos que poderiam desencadear a culminação dos tempos, conforme as Escrituras Sagradas previram. No coração do Oriente Médio, Israel emerge não apenas como uma nação, mas como um símbolo de resiliência profética. Segundo as Escrituras, Israel está destinado a enfrentar grandes adversidades, mas também a alcançar vitórias significativas. Profetas como Isaías e Ezequiel falam de um Israel que, apesar dos cercos e conflitos, seria restaurado à sua glória anterior, um farol de esperança e soberania divina. Estas profecias descrevem um retorno dos exilados à sua terra e uma reconstrução que supera as ruínas do passado. Na atualidade, vemos como Israel tem navegado por um panorama geopolítico tumultuado, mantendo sua integridade e segurança frente a adversidades. Esta tenacidade é muitas vezes vista como a materialização das promessas feitas pelos profetas. Zacarias, por exemplo, prevê que no fim dos dias, nações se levantarão contra Israel, mas com a intervenção divina, Israel não só sobreviverá, como também será uma pedra pesada para aqueles que tentarem movê-la. Este texto é frequentemente citado para ilustrar a predestinação de Israel à vitória final. Eventos recentes, onde Israel demonstrou capacidade militar e estratégica em defender seu território, são vistos por muitos como a realização dessas profecias. Estes momentos são interpretados não só como vitórias militares, mas como afirmações do papel especial de Israel no plano divino. Olhando para o futuro, muitos acreditam que, conforme as profecias, Israel continuará a desempenhar um papel crucial nos eventos do fim dos tempos, liderando o caminho para uma era de paz e justiça, prevista no livro de Isaías, onde as espadas serão transformadas em arados. Ao longo deste vídeo, exploramos a terra de Israel, não apenas como um estado moderno, mas como o epicentro de profecias milenares que têm ressoado através das eras. Vimos como as guerras, os conflitos e os tratados de paz moldaram esta nação, entrelaçando-se com visões proféticas que datam de milhares de anos, sugerindo um papel divino e predestinado para Israel na história humana. Essas histórias não são apenas relatos do passado. Elas são janelas para entendermos os eventos contemporâneos e, talvez, prever o futuro. Em cada conflito e cada acordo, há ecos de promessas antigas e de um futuro profetizado que ainda está por se desdobrar. Conforme continuamos a observar e a interpretar os sinais dos tempos, é essencial que mantenhamos um diálogo aberto sobre o impacto destas profecias e sobre como elas influenciam as decisões políticas, sociais e espirituais de nossa era. Se este vídeo despertou seu interesse ou trouxe novas perspectivas, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe-o com amigos e familiares. Seu engajamento nos ajuda a trazer mais conteúdos como este. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. Como você vê o papel de Israel nas profecias bíblicas?
Você acredita que estamos vivendo os dias previstos nas Escrituras? Participe da conversa.